Pronto, bom dia. Nossa aula, a partir de agora, começa a ser gravada. Agora, primeira parte do dia 29 de outubro de 2021. Terminando o mês de outubro, porque segunda-feira vai ser o feriado, né? De ontem foi para segunda. E terça, feriado também. Então, vamos ter um feriadão. Olha, eu vou continuar com algumas questões também da biologia do século XX. E hoje começa uma temática mais contemporânea. Tem coisa que se começou a discutir lá pelos anos 1970, especialmente que é sobre o papel da biologia em questões como religião e outras questões sociais. E foi a partir do final dos anos 60 e começo dos anos 70 que apareceram abordagens biológicas em relação ao ser humano, em relação a questões humanas. Lá no começo, final, aí no caso esse exemplo é final, dos anos de 1960, um zoólogo britânico chamado Desmond Morris publicou uns livros, até porque ele era um divulgador de ciências. Ele publicou de biologia, ele publicou livros de divulgação em que ele ele explica comportamento humano, sociedade humana, do ponto de vista de um zoólogo. Não vou. Eu li 3 livros dele, do Desmond Morris. Logo após esse período, aí surgiram outros 2 autores também de divulgação, muito famosos, mais famosos que o Desmond Morris. É porque o Desmond Morris, ele nunca mais vi livros dele ele é vivo ainda. Nunca mais vi livros dele sendo em edição brasileira, né? E tem muitos livros dele que não foram traduzidos. Enquanto que esse outro autor, Richard Dawkins, todo mundo já ouviu falar. O primeiro livro dele primeiro livro para o grande público, até onde eu saiba, é de 1977, O Gênio Egoísta. A edição brasileira, eu não sei qual foi a primeira edição brasileira. A original é de 1977 e saiu também um documentário pela BBC de Londres. Ele é britânico, também como Desmond Morris. E o outro é o americano Wilson, né? Da sociobiologia, né? Edward Osborne Wilson. E.O. Wilson, né? Edward Osborne Wilson, que em 1978 publicou o livro Sociobiologia. E nesse período surge a psicologia evolutiva. Então, surgem abordagens que o pessoal da antropologia e da sociologia não gostaram muito. Mas a gente vai discutir aqui. A gente vai chegar a discutir isso aqui, certo? Até que ponto essas abordagens são
reducionistas ou como evitar o reducionismo. Que em alguns casos a gente pode dizer que elas são reducionistas mesmo. Ou como evitar. Eu li artigo recente em que muitos psicólogos que trabalham levando em conta a teoria da evolução, levando em conta o conhecimento de biologia sobre teoria da evolução que existe atualmente e que quer fazer essa abordagem evolucionária, evita classificar ou taxar o seu trabalho de psicologia evolutiva por causa de um preconceito que se formou, justamente o preconceito formado por conta de certas abordagens muito reducionistas da psicologia evolutiva, que é uma abordagem adaptacionista ao extremo. Mas isso a gente vai ver, já estou adiantando muito. Vamos começar a ver hoje, mas antes disso, teve umas coisas que aconteceram nas primeiras décadas do século XX. Vou compartilhar aqui com vocês. E também eu vou compartilhar com vocês, hoje, até antes de falar dessas abordagens de psicologia evolucionária e sociobiologia, eu vou compartilhar com vocês, como exemplo, os documentários de Richard Dawkins. A gente tem tempo para fazer isso. Justamente os que eu consegui, porque eu nunca achei no YouTube ou em outra fonte, nunca Isso aqui já foi. Então é essa aqui. 16. Dois fenômenos, digamos assim, sociais humanos relacionados à genética ou à hereditariedade no século XX. A eugenia e o lisencoísmo. Eugenia é, digamos assim, mais conhecida. Eu posso perguntar assim para vocês, sei lá, todo mundo já deve ter ouvido. Antes de eu ter falado sobre isso em alguma aula passada eu falei no caso de Galton, de Francis Galton, sobre eugenia. Lysenko. Eu posso assim perguntar para vocês podem comentar aí no chat. Vocês já ouviram falar de Lysenko? Lysenko, que eu... tem gente que está dizendo que sim, já ouviu falar. Ele é o caso ali, menos conhecido. Mas, digamos assim, foi uma reação extrema oposta em relação à eugenia. Sim, justamente, a gente vai ver isso. Lysenko, ele nega a genética mendeliana e cria, acusando a genética mendeliana de ser racista e burguesa. E cria uma outra coisa. Ele não é nem o meio ambiente mais importante que a genética. É que o meio ambiente é o que ele é um lamarquismo reeditado no século XX, começo do século XX. Mas foi muito mais do que isso, não foi muito mais do que o lamarquismo, porque ele... Vocês vão ver, foi muito mais do que um lamarquismo, por causa da influência política. Foi muito diferente também
Do mesmo jeito que a eugenia teve uso político, do mesmo jeito que a eugenia teve uso político, o lisencoísmo também. Todas as duas situações, todas as duas pseudociências tiveram uso político. Por isso, elas foram fomentadas. Por questão política. Porque interessava a grupos políticos. Então, eugenia, vou começar aqui só recapitulando, mas, além dele, a gente vai ver outros exemplos, né? Até agora eu só tinha falado do Francis Galton. Está meio... Meu mouse está ficando com pilha fraca. Também já tinha falado do Francis Galton, recapitulando, né? Foi o pai da eugenia, aquele modelo de hereditariedade que ele viu, porque esse modelo de hereditariedade dele fez aqueles experimentos inconclusivos, isso aqui a gente já viu, certo? Aquele modelo matemático da hereditariedade, 0,5%, a gente herda metade dos pais, 1/4 dos avós, 1/8 dos bisavós, temos 16 trisavós, até o primeiro antepassado em comum, gerando o número inteiro 1. Né? Esse modelo hipotético nunca teve qualquer confirmação experimental. Todos os experimentos, a partir do começo do século XX, seguiam modelos mendelianos. Então, a genética que foi verificada experimentalmente foi a mendeliana. Foi desenvolvida a partir do século XX, como a gente viu na aula passada. Mas, ele vendo a proposta de modelo dele sendo abandonada em favor do modelo mendeliano e em favor... Estava se criando um programa de pesquisa que é a genética mendeliana. Algo muito mais amplo. Uma base para projeto de pesquisa em genética. Um fundamento de projeto de pesquisa em genética e se mostrou bem frutífero em pouco tempo. E ao longo do século XX, vocês sabem, né? Nem se fala. Mas isso aqui eu não tinha falado até agora. Né? Em 1909 é criada uma revista, que é Eugenics Review. Justamente uma revista dedicada, é a primeira publicação oficial dedicada à eugenia. Então, no começo do século XX, a proposta da eugenia era algo plausível, digamos isso. Por mais que o modelo de genética dele não tenha sido aceito, porque não foi verificado experimentalmente, mas nada negava a eugenia, que é a proposta de que o Estado tem, digamos assim, não obrigação, mas o Estado tem um poder de fazer, de orientar a melhoria do patrimônio genético de uma população para contribuir com o progresso da população, porque aí se teria cidadãos no futuro mais inteligentes, mais aptos, com maior talento e se descartariam, né, com o tempo, os inaptos, os que ficam à mercê do Estado e da Previdência Social e que não são produtivos. Então, em 1912, a primeira Conferência Internacional sobre Eugenia, do Cecil Hotel, de Londres. Olha, foi a nata britânica nessa conferência. Gente como o Conan Doyle, né, o autor, o escritor Conan Doyle, estava lá.
foram de 12 países, inclusive o médico alemão Alfred Ploetz, que criou o termo higiene racial. Olha, a eugenia, concebida inicialmente pelo Galton, não tinha tanto, porque os britânicos não tinham tanto essa preocupação, por não ser um país que estava, na época, atraindo migrantes, certo? A preocupação não era tanto racial da eugenia britânica, era muito mais para melhorar a própria população local. Então, era para melhorar, por exemplo, o preconceito, digamos assim, dos britânicos era contra a plebe mesmo, era contra o pobre. Você achar que aqueles pobres incapazes estavam atrapalhando o progresso. O que eram incapazes, que não tinham capacidade de inteligência de desenvolver um bom trabalho. Então, realmente, o preconceito britânico como o dele era muito mais voltado para a população do seu próprio país do que para outras raças, outros países. Enquanto que, no caso dos alemães, começou por causa do médico, desse médico Alfred Ploetz, essa questão racial. Ele influenciou Hitler. Os trabalhos desse médico influenciaram Hitler. Hitler depois leu o trabalho dele. E foram dois. E o Davenport, o zoólogo americano, Charles Davenport, foram dois dos principais. Teve muito mais gente que participou. Mas esse médico alemão influenciou a Alemanha e esse zoólogo altamente racista, americano Charles Davenport, influenciou os Estados Unidos. E, no caso dos Estados Unidos, nessa época, porque ele já tinha essas ideias, ele participou, mas ele já estava implementado com essas ideias eugênicas, ele já tinha conhecimento no final do século XIX, e já estava fazendo trabalhos em eugenia, certo? Então, a eugenia nos Estados Unidos, talvez algo que não seja muito enfatizada, foi muito radical. Não chegou ao... Eles começaram antes dos alemães, muito antes. Esterilização de pessoas, isso teve casos durante os anos de 1920, antes, no período entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial, né, que criaram, antes disso, já tinham criado instituições para separar esses chamados incapazes do resto da população, para estudar cada caso e o que se poderia fazer. E, em muitos casos, foi esterilização forçada, né? Não é nem tanto forçada, essas pessoas eram enganadas. Na Alemanha foi forçada mesmo, mas na Alemanha só depois do nazismo, né? No final, já na beira da Segunda Guerra Mundial. Começou primeiro com esterilização, etc. Porque a ideia inicial do Galton, certo, era chamada eugenia positiva, mas isso não daria certo. Não se pode obrigar as pessoas a casarem-se entre si de acordo com a sua genética. Você tem uma boa genética, por exemplo, um homem de família rica vai com outra pessoa de uma boa genética também na família rica e evitar a tendência, vocês sabem, pessoas se unirem a partir do seu círculo social de convívio. Até hoje, sempre foi assim. É exceção à regra quando uma mulher rica, principalmente mulher de família social considerada
de elite, eu tem que colocar considerada de elite, entre aspas, né? Porque o que é de elite e o que não é, isso é questão social. Então, é muito difícil uma pessoa, especialmente mulheres, né, de classe social abastada, se unirem com homens de classe social menos favorecida mesmo, né? Não é caso e que não tenham convivência nenhuma, é muito difícil. Mas vamos lá. Primeiro, esse médico alemão, está aí ele, Alfred Ploetz, e aqui os cartazes de propaganda. Os cartazes de propaganda. Aqui falando quanto custa um incapaz, um doente mental, não é doente mental, uma pessoa que tem retardo mental, que não seria capaz de produzir para a sociedade. Quanto custa? 60 mil marcos alemães da época, que era chamado Reichsmark. Esse RM de marcos do Império, né? Reichsmark. E dizendo que isso aqui é do seu bolso, do seu dinheiro. E leiam Um Novo Povo. É a revista, e é uma revista não é uma revista científica, era uma revista como um magazine, né? Mensal, magazine mensal da nova política racial. É aqui o órgão que eles criaram. Novo Povo, Lesen Sie neues Volk, die Monatshefte des Hafenpolitischen Amtes, órgão. Aí está não sei qual é, vai estar uma sigla aqui. Eles criaram um órgão e aqui a revista mensal falando dessas questões eugênicas dos anos 1930. E aqui um cartaz. Aqui na foto, nessa figura de fundo, eu coloquei um cartaz também de propaganda. Uma diferença comparado com a política americana é que eles fizeram muita propaganda. Aí mostra um tipicamente germânico, não vou falar ariano, não, um indivíduo tipicamente germânico, mas aquele padrão de beleza, louro, longilíneo, ombros largos, fortes, louro, carregando. Essa figura aqui, eu não coloquei, mas ele está carregando um cara visivelmente, né, com aqueles traços estereotipados. Vocês estão vendo, né? Que, carregando nas costas. Eram os cartazes de propaganda que ele fazia muito, o custo para o Estado e que aquele dinheiro era seu, dos impostos. Ou seja, era melhor se livrar dessa pessoa para pegar esse dinheiro e fazer outra coisa, né? E aqui o americano, Charles Benedict Davenport. E nos Estados Unidos foi o Eugenic Record Office, ERO, que atuou até 1939. Só parou por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele usava métodos estatísticos biológicos e sua aplicação no estudo de problemas hereditários e fazia o quê? Distorcia os dados estatísticos, né? É muito fácil pegar dados estatísticos sobre custos, sobre produtividade de grupos sociais e deturpar. Isso é facílimo. Isso é facílimo. E deturpar e dizendo, do mesmo jeito que fazia a propaganda, aquela propaganda alemã de fazer uma forma mais escancarada, mas esses estudos estatísticos
eles tinham esse caráter também de propaganda, de conferir credibilidade àquelas propostas. Você vai conferir credibilidade. Usando estatística. Vamos, Lysenko. Vamos para o extremo oposto em relação à eugenia. E, aliás, o Denisovich, Trofim Denisovich Lysenko, ele justamente usou a eugenia como exemplo do que não se deve fazer, como uma propaganda contrária à genética. Ele acusou a genética mendeliana de favorecer a eugenia, de favorecer porque favorecia o racismo. Olha, no começo do século XX, era fácil. Até hoje, quando se fala... Quer ver um exemplo? Eu quero ver me lembrar aqui. Quando se desenvolveu a primeira técnica de edição gênica, em genética molecular, em que se poderia fazer mudanças no gene, primeira proposta, lá dos anos 1980. Isso teve protestos associando a isso a eugenia, que a gente poderia transformar e isso poderia ter aplicações racistas. Um instantinho aqui, peraí. Então, olha, falando em Lysenko, ele foi o oposto. Então, ele negou a genética mendeliana, simplesmente. Ele dizia que a genética mendeliana estava toda errada. Vamos lá. Porque muito desses textos eu tirei de coisa que eu peguei na internet, do texto que vinha a seguir. A Ciência e Seus Inimigos é uma revista aqui, perdão, eu estava falando de revista, eu acabei... Mas é um livro da Gradiva, português, edição portuguesa. É uma editora portuguesa, de Carlos Fiolhais e Davi Marçal. Quem diz que os inimigos da ciência são apresentados ao leitor sob 7 perspectivas, com um capítulo dedicado a cada uma. Tem os ditadores, os ignorantes, os fundamentalistas, os vendilhões, os exploradores do medo, os obscurantistas e os cientistas tresmalhados. O que ele quer dizer com isso? Porque o Trofim Lysenko, ele se enquadra como ditador. Capítulo que ele fala do Lysenko é o dedicado a ditadores. Mas são os ignorantes da ciência, os ditadores, porque eles, os inimigos da ciência. Porque ciência não se faz a partir da ditadura, não se pode impor suas próprias ideias, porque aí você acaba com o debate, não se pode acabar com o debate. Certo? Então, Lysenko, ele pegou as suas ideias, muito mais do que defender suas ideias, ele não só foi um ditador, ele foi um tirano mesmo. Ele impôs as suas ideias e não era possível debate. E isso foi uma característica do Lysenko, não só do lysenkoísmo. O lysenkoísmo é a parte só das ideias, né? Mas a ação de Lysenko foi uma ação de um tirano.
e como ele tinha todo o apoio do Partido Comunista Soviético, ele conseguiu êxito político, mas científico nenhum. Os ignorantes, como aí no caso os inimigos da ciência, tem muitos inimigos por ignorância, como a gente vê hoje. Os fundamentalistas também, porque os ditadores acabam sendo dogmáticos. Os fundamentalistas são os dogmáticos que, por exemplo, religiosos, especialmente, quase sempre religiosos, que aceitam a sua religião de uma forma dogmática, e se a ciência diz algo contrário, acabou. Né? Combatem a ciência. Os vendilhões, o que se vende, né? Porque querem lucro. Usam seu conhecimento para obter lucro. Os exploradores do medo, mesma coisa. É porque muitos dos exploradores do medo usam o fundamentalismo religioso para fazer a exploração do medo. Os obscurantistas são aqueles exemplos que eu coloquei de intelectuais que usam, porque não são só religiosos, não. Aqueles intelectuais que usam o conceito da física, usam não nem o conceito, eles usam o palavreado da matemática avançada, da física quântico-ondulatória, e usam relatividade em situações onde não se aplica só para tornar o seu discurso bonito e hermético e difícil de entender, eles estão sendo obscurantistas. Aqueles como Bruno Latour, Lacan, e aqueles intelectuais pós-modernistas, eles são obscurantistas. Então, eles estão agindo como inimigos da ciência. Os cientistas tresmalhados, usando aqui bem, eu peguei deles mesmo, nem alterei a palavra, né? Porque tresmalhado é bem portuguesa. É os atrapalhados, né? É aquele que comete erros. Quer ver um cientista tresmalhado? Olha, nos anos de 1990, foi logo no 90 e tanto, se eu não me engano, teve um trabalho muito mal feito, que foi publicado na Lancet, na revista The Lancet, e foi lá publicado sobre a correlação de vacinação e das vacinas com... Eita. Acho que era autismo, né? Autismo. Esse caso foi do autismo. Obrigado. É estranho como às vezes está me dando um branco de coisa que a gente já sabe demais. Mas é assim. Então, essa correlação foi desmentida, porque há erros conceituais ali. Um outro exemplo, aí foi um trabalho de pesquisa científica. Errado, mas foi publicado. Né? E o problema é esse, que tem gente, entre esse pessoal aqui, como os obscurantistas, que pegam esses resultados e não conferem com o outro, não sabe que existem trabalhos errôneos dentro da ciência. E não confere com outros que estão fazendo contraponto ali. 100 trabalhos, tem 100, 200 ou muito mais, falando certos resultados, aí pega um que fala o resultado que interessam a eles e usa, e que foi desmentido por outros trabalhos. Existem trabalhos científicos que estão com erros. Tem um que foi publicado na Nature no começo dos anos 80, depois eu posso pegar para vocês. E foi publicado na Nature, o que foi muito estranho,
Eu ainda acho que aquilo tem algo muito estranho naquela publicação, foi A Memória da Água, de um grupo francês. Depois eu falo direito, faço duas referências para vocês, mas foi digamos assim, um trabalho tresmalhado, certo? A Memória da Água. Mas ali tem algo muito estranho nessa publicação, é porque a Nature publicou, certo? E parece que não foi aquilo revisado pelos pares. Foi um trabalho, vou falar bem por alto agora, era um trabalho que ele demonstrava que o antissoro extremamente diluído, quando coloca um antissoro para a resposta por leucócitos, por basófilos, a desgranulação por causa da resposta imune, porque lá tem um antígeno, certo? Tem um antígeno da resposta a um tipo de leucócito, ao basófilo, que é visível isso em a microscopia, em uma coloração na microscopia, certo? E o que eles fizeram? Eles diluíram esse antissoro da mesma diluição da homeopatia. E disseram que continuava havendo resposta, uma resposta positiva a essa diluição, como se aquele soro extremamente diluído, que era água pura, ainda estivesse com resposta imune. E batizaram isso, publicaram isso nesse artigo de Memória da Água, porque ali não tinha mais o antissoro, era água pura. A diluição era tão grande que eu não sei agora dos dados, mas eu tenho isso escrito. Olha, era como se fosse uma gota no Oceano Pacífico. Era coisa do tipo de 10 elevado a 120, a menos 120. Era um número absurdamente alto, grande de diluição. O que se verificou é que estava com erro experimental, né? E que, olha, pessoal, que quando se faz publicação de grande grupo de pesquisa, existe aquele pessoal que está na bancada coletando dados e está aquele outro pessoal que fica fazendo a análise de dados, etc. Quem escreve é que está lá, que não fez nem sequer análise de dados, né? Porque não tem tempo. São os cabeças do grupo de pesquisa, que passam o tempo todo lendo, comparando com outros resultados e pegando os dados lá para escrever. Então, houve um erro de comunicação no caminho aí, certo? Porque não é como no Brasil, que muitas vezes o autor estava lá junto do estudante, estava junto do estudante de pós-graduação, que está fazendo coleta de dados. Olha, faltou um filtro deles para perceber que aquela coleta de dados estava errada. E eles, achando que aquela pesquisa seria revolucionária, publicaram. Até aí, tudo bem, eles têm o direito de mandar para publicação. Mas porque a revista aceitou outra história, né? Aceitou um negócio absurdo daqueles, que deveria estar errado. Porque numa revista, num periódico, eles mandam para os manuscritos de forma anônima, porque a capa que fica com o nome dos autores, certo? Fica para o editor. E ele coloca um código e manda esse código, uma capa lá que eles criam, com só o código. Então, os revisores, que são cientistas da área, recebem um manuscrito anônimo, só com um código lá que eles não sabem de quem é. Fazem uma avaliação e mandam de volta para o editor, dizendo: publica, ou peça mais resultado tal coisa, peça para modificar em tal parte,
depois você pedir, e se eles corrigirem, você pode publicar, retorna aqui para a gente depois manda de volta para publicar, ou não publica. Eles fazem isso. E foi logo publicar na Nature. Nature e Science, né? Os dois sonhos de publicação de qualquer cientista. O que aconteceu depois? Olha, a impressão que eu tenho que não foi revisado pelos pares. Não é possível. Só considerando o que aconteceu depois, o chefe desse grupo de pesquisa francês, Jacques Benveniste, acabou a carreira dele depois disso. Ele simplesmente não conseguiu mais financiamento de coisa nenhuma, não conseguiu mais fazer pesquisa, porque os órgãos de pesquisa, ele ficou marcado, e os órgãos de financiamento, digamos assim, ele ficou desmoralizado, acabou com a reputação dele de pesquisador, certo? E por isso que eu digo, a impressão que eu tenho é que o editor fez de propósito, sabendo quem era o autor. Não é possível. É impressão, porque o editor sabe quem é o autor, os autores, né? Principalmente o autor principal, que é não, nem o autor principal, perdão. É de quem é aquele grupo de pesquisa que está publicando aquilo. Que realmente é o que consegue. Porque um chefe de um grupo de pesquisa, ele é mais um gestor para conseguir dinheiro para compra de equipamentos e conseguir também o material de consumo. Ele funciona realmente como o principal gestor daquele instituto, daquele grupo de pesquisa. Mas vamos lá. Voltando agora, vamos falar estava falando de cientistas, três malhados, agora de um exemplo de um ditador. Essa genética lisenquista, ou lisencoísmo, é melhor simplesmente chamar de lisencoísmo, certo, pessoal? A gente tem que colocar genética aí num sentido muito, entre aspas. Isso não é genética. O lisencoísmo não é genética, é uma antigenética. Ele se baseou nas ideias de Lamarck e do russo Ivan Vladimirovich Michurin deve ser. Estudos da hibridização em plantas. Olha, no final do século XIX, esse Ivan Michurin, ele fez estudos com hibridização em plantas e realmente planta tem alguns complicadores, né? Você sabe que plantas têm alguns complicadores. E quando se faz enxertia, especialmente a enxertia, quando você pega a espécie cavalo e coloca o ramo de uma outra e o fruto dá uma combinação, certo? Fica diferente de ambos, né? Isso sugere que não foi aquele fruto enxertado, foi uma combinação dos caracteres da planta cavalo, da planta suporte, com a do ramo enxertado. E é difícil para a genética mendeliana, no final do século XIX, começo do século XX, que começou com estudos no século XIX, né? É meio difícil para ver uma explicação mendeliana, quanto mais para a época. E resultado de hibridização também, porque na hibridização de plantas há também, digamos assim, a contaminação
de que tem plantas de reprodução assexuada, certo? Tem muitos resultados não mendelianos. O problema de Lysenko é que ele negou a genética mendeliana totalmente por conta disso, porque, segundo ele, a herança dos caracteres adquiridos é que explicaria aquilo e que todos os seres vivos obedeceriam a esses caracteres adquiridos, sendo que a genética dele também tem outra característica, o lysenkoísmo. Ele resgatou as gêmulas. Então, tanto na hibridização de plantas quanto na enxertia, certo? Tanto uma coisa quanto outra, sugere, né, que as gêmulas da planta cavalo estão se misturando com as do ramo que está sendo enxertado, gerando uma coisa intermediária. Agora, o grande problema dele foi influência política, porque ele não ficou apenas no debate das ideias e fazendo experimentação, até porque ele era um péssimo experimentador. Ele, como o Galton, não era. Ele era um agrônomo prático, muito pouco culto, ou seja, a cultura filosófica dele, em geral, era muito fraca. Ele era muito mais um prático do que outra coisa, certo? E ele se baseou na sua experiência prática, certo? Mas o que ele viu? Ele viu que aquelas ideias lamarquistas, de cunho lamarquista, estavam casando muito bem com o marxismo leninista e muito mais com o stalinismo, que estava no. O auge dele foi durante o stalinismo. Por quê? É uma coisa meio estranha de você ter essa, sei lá, uma genética, era uma genética lamarquista marxista. Mas por que o marxismo aí? Porque ele usou como discurso ideológico para defender essas ideias, dizendo, aqui, em primeiro lugar, aquilo que a gente já falou, que que a origem da genética mendeliana é uma origem burguesa, porque usa para ser, a partir dela se justifica o racismo, se justifica as diferenças, certo? Se justifica dizendo, por exemplo, que os pobres são daquele jeito por herança e acabou. Né? A genética mendeliana estava sendo usada por alguns autores para esse sentido, que, olha, a pessoa é assim por culpa dos genes dela, ou da herança genética dela, e não tem jeito, ela não vai mudar. Enquanto que o marxismo preconiza, especialmente o adotado pela União Soviética, que o homem, que as pessoas são fruto do meio. Mudou o meio, muda as pessoas. Certo? E não são culpadas por uma herança, elas são culpadas por causa do meio social dela. Elas são vítimas do meio social dela. Então, mudou o meio social, transforma as pessoas também. Então, era nessa base a argumentação dele. Mudou o meio, muda os seres. Mudou o meio ambiente, os seres também mudam. Aí isso é lamarquismo, né? Todos eles, os seres vivos, são plásticos em relação ao ambiente. Então, usando isso, depois eu vou
vou falar sobre Bruno Latour. Agora não. Eu tenho que voltar. Aqui uma foto da época. Ele num campo de trigo. Pera, eu não sei se ele é esse. Não, acho que é esse. Quando eu falo confusão, é esse aqui. Num campo de trigo. Eu coloquei aqui realmente essa observação, porque realmente no começo do século XX, não existia componente biológico concreto. Então era muito mais o conceito de gene ainda era pouco empírico, certo? Considerando que a visão da evolução baseada na genética era considerada idealista por conta disso ainda, e que uma visão materialista, né? Certo? Não, a argumentação deles, né? Do Zenko, é que uma base materialista, como exigia o marxismo, não poderia ser baseada em genes. Minha pilha está fraca. No seu livro Materialismo e Empirocriticismo, de crítica empírica, certo? 1909, Lenin defendia uma ideia estritamente materialista do mundo. Os nossos pensamentos não passavam de simples cópias do mundo. Essa visão filosófica tornou-se base da ciência soviética, gerando-se também uma grande confusão, porque a teoria de Lamarck, que era idealista, porque a teoria de Lamarck não era baseada em qualquer evidência. Aquelas 4 leis de Lamarck são leis criadas por ele, não existe qualquer evidência experimental nelas, ou evidência empírica, elas não foram verificadas experimentalmente, certo? E Mendel, sim. Só a questão dos genes no começo do século XX, que não tinha base material. Mas depois se viu que, né, depois, nos anos 40, 1944, aquele trabalho publicado que mostra onde que os genes estão no DNA. E a partir dos anos 50 e 60, né, que há realmente uma associação física ao gene, concreta. Aqui foram excertos aqui desse trabalho de Biologia e Sociedade, Crítica da Razão Dogmática, Sacarrão, é um português. Excerto daqui. Ele fala com uma história bizarra, mas não. Certo? Acontece. Ele atingiu o auge dele, vou resumir aqui. Olha, ele faleceu em 1976. O lisencoísmo foi a genética oficial da União Soviética até 1964. Só começou a enfraquecer em 1953. A enfraquecer. Que Stalin faleceu em 53, ainda teve impulso. Olha, o lisencoísmo provocou um atraso enorme na genética na União Soviética. Ele fala aqui, a história é bizarra. Mas por quê? Ele só foi afastado em 1964. Ele manteve cargos administrativos. Nesses cargos administrativos, quer ver quais são? Sim. Nesses cargos administrativos, por exemplo, ele era o grande chefão e ditador, tirano mesmo, da genética e da agronomia soviética. Ele começou o trabalho dele a partir do método de vernalização, que é um método não
verificado, não corroborado, né? Certo? Que é expor que já era praticado, era uma coisa de agronomia prática. Expor plantas ou sementes a condições artificiais análogas às suportadas no inverno. Trigo, arroz, etc. E que Lysenko afirmou que com a vernalização podia modificar a hereditariedade e obter novas variedades de trigo resistentes ao clima muito frio. Por questão de quê? Bem lamarquista, né? De expor a um ambiente e aquele ser, se adapta, se molda ao ambiente e consegue sobreviver, certo? E ele dizia que conseguia melhores colheitas fazendo isso, certo? Só que é o seguinte, foi tudo fraudado, certo? Fraudado por quê? Olha, porque o apoio que ele teve, como essa história, o apoio que ele teve do partido não eram de pessoas que iam lá na colheita e verificar e fazer essa fiscalização. Eles recebiam relatórios. Quem escrevia o relatório tinha medo de contrariar o chefe, que era Lysenko, e dizer que a colheita tinha sido um fracasso. Eles inventavam que tinha sido inventavam uma quantidade a maior de colheita de trigo, eles inventavam coisa para não contrariar. E nisso, o pessoal lá de Moscou pensava que o povo estava com trigo, arroz, estava com comida, quando não estava. Sei que teve uns casos de muita fome na União Soviética, fracasso de colheita. E o pessoal do Comitê Central lá do partido não sabia o que estava acontecendo. E o regime soviético é um regime extremamente centralizador e burocrático. Então, quando a centralização é no papel, né, pode dar coisas desse tipo, de informações desencontradas. Teve apoio político, porque o Lysenko proclamava que obtiveram variedade nova de trigo por vernalização e também por afirmar ter modificado o caractere das plantas por alteração das condições de cultura, em especial com a técnica de enxertia. Mas vamos lá. Isso eu já tinha falado para vocês, né? Suco, humores, as gêmeas, aquela ideia de gêmeas. A transformação operada se mantém perfeitamente estável nas gerações sucessivas. Isso é lamarquismo, aplicado em planta. Certo? O caso de híbridos, tudo os exemplos que ele dava, ele dizia que refutava a genética mendeliana, mas não refutava. Isso aí nunca refutou. Certo? Ele elaborou uma teoria biológica que desacreditou a teoria cromossômica da hereditariedade, certo? Porque ele, na realidade, ele desacreditou. Isso tem muita. Aqui tem muito texto aqui, eu só estou dando um resumo. Olha, por exemplo, aqui um exemplo de Vavilov. Foi preso em 1940, ele era um geneticista que contrariou Lysenko. Foi preso em 1940, exilado para a Sibéria, onde morreu em 43. Porque a genética dos anos foi acusada de justificar ou conduzir ao racismo e à eugenia. Foi fortemente apoiado o presente, um médico do materialismo, um teórico do materialismo dialético, certo? Olha, ele foi apoiado por teóricos do materialismo dialético que reinterpretavam o trabalho de Marx e a aplicação política e prática desse trabalho de Marx, que não entendia nada de genética, de biologia.
nem de biologia. Certo? Certo? Isso, uma observação lá daquele autor, é que o lisenquismo, o lisencoísmo, já vi chamar de lisenquismo, lisencoísmo, não foi apenas uma pseudociência, mas foi uma direta e lamentável intromissão do poder e da ideologia na ciência, com todos os erros e violências consequentes. Cresceu e perseguiu a comunidade científica. Do mesmo jeito que a eugenia também não só ficou restrita à comunidade acadêmica, no caso do nazismo, né? Assim, o que era falso passou a ser verdadeiro por simples decisão do poder político partidário. Certo? Pessoal, o meu mouse está ficando com uma... É que ele é sem fio e a pilha está ficando fraca. Estou vendo aqui. Ó, tem hora que a pilha está fraca, eu tenho que trocar já já. Tá ruim quando está com pilha fraca. Eu não achei pilha por aqui. Atrás de uma pilha, que essa pilha do meu mouse é, ó. Peraí. Essas todas aqui estão usadas. Eu fico preparando pilha usada para descartar no local correto. E estou atrás daqui das novas. Um instantinho. É como o texto diz assim, né? Isso é meio antididático, eu digo, ler para você, mas você me acompanha. É certo que o nazismo inventou uma antropologia para uso próprio e serviu-se fraudulentemente da ciência para instaurar uma falsa ideologia racial, e à sua sombra praticou genocídios e horrores difíceis paralelos na história. Mas foi uma mitificação coletiva. A população toda caiu, né, alemã caiu nisso, ou quase toda a população aderiu a essa ideologia de forma acrítica, toda ela emanando, afinal, da própria ideologia fascista. O caso do Lysenko é muito diferente. Tratava de um homem ambicioso e sectário, de origem camponesa, com uma cultura científica pouco profunda, um tanto mística, mas possuidor de excelente treino como agrônomo prático, e que um certo sucesso na profissão e um conjunto de circunstâncias particulares içaram a área do poder. É porque, no caso do Lysenko, uma coisa só dele. Realmente era um ditador único ali. Não era aquela mistificação coletiva social do nazismo. A população não tinha nem ideia do que estava acontecendo na genética da União Soviética. Sim. E é circunstâncias, isso aí, coisa que existe, mas circunstâncias políticas da época do Lysenko. O auge foi entre guerras e depois da Segunda Guerra Mundial também, das duas guerras. A Rússia, inicialmente, estava arrasada depois da Primeira Guerra Mundial. Depois, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, teve a Revolução Soviética, teve a Revolução, né, de outubro de 1917, né, que é bolchevique inicialmente, depois soviético. Há uma diferença entre bolcheviques e os soviéticos, né, e os sovietes. E começa ali, depois teve a Segunda Guerra Mundial. Então, eles realmente
estavam o pessoal do partido e os políticos estavam muito mais preocupados em quê? Em quem desse uma solução prática para gerar alimentos. Por isso embarcaram nisso também. E estavam aceitando isso porque, de forma falsa, eles estavam recebendo informações falsas, mas estavam, de que estava havendo crescimento da produção agrícola. Então, eles não estavam tão preocupados assim com questões biológicas, genéticas, estavam muito mais preocupados em produzir alimentos e reconstruir o país, né, do que outra coisa. Olha, a Trindade, porque nem tanto Lysenko, ele não estava nem negando a seleção natural em si. E sim, a lei da hereditariedade como leis de Mendel, com as leis de um organismo para outro, e por isso genes estáveis, caracteres estáveis e que não seriam modificáveis ambientalmente. Weismann, porque que mostrou a existência de uma independência entre a linha germinal que produz a célula reprodutora e o resto do organismo, soma. E nessa época, nos anos 1920, o Thomas Morgan já tinha demonstrado que os cromossomos, como a gente já viu em aula anterior, que os cromossomos têm a informação genética. Por isso, ele recapitulou o neolamarquismo, não é nem tanto o lamarquismo, mas o neolamarquismo, que é aquilo que a gente também já viu, que são as 4 leis de Lamarck, mais a seleção natural, junto com a pangênese, a base das ideias dele, que são, tanto o neolamarquismo quanto a pangênese, não tem nenhuma evidência experimental realmente corroborada, realmente verificada, não tem. Muito pelo contrário, né? Mendel, Weismann e Morgan que fizeram demonstrações. Primeiro Mendel, depois Weismann. E Weismann foi conhecido antes de Mendel, né? Invertendo aqui. Mas Mendel, Weismann fizeram demonstrações experimentais. E Morgan também. Isso aqui não vou entrar em detalhes. Olha, tem um texto para vocês compartilhado lá no Cigar, certo? Isso aqui é de excertos de texto de Lysenko, de 1948. Certo? As modificações da hereditariedade resultam em regra do desenvolvimento do organismo se fazer sob condições externas, que, em certa medida ou outra, não correspondem às exigências naturais de dada forma orgânica. Modificações nas condições de vida provocam modificações no tipo de desenvolvimento dos organismos vegetais. O tipo de desenvolvimento alterado é, assim, a causa fundamental da modificação da hereditariedade. Todos os organismos que não podem modificar-se de acordo com as novas condições de vida não conseguem sobreviver e não deixam descendência. Isso aqui é lamarquismo, ou neolamarquismo. O grau de transmissão hereditária das alterações depende do grau de inclusão da substância e da parte modificada do corpo em toda a cadeia do processo que conduz à formação das células reprodutoras do organismo, sexuais ou vegetativas. E também a hereditariedade é o efeito da concentração da ação das condições do ambiente externo, assimilada pelo organismo numa série de gerações precedentes. Sim, certo? Aqui coloquei que se tem um viés organicista grande, ou seja, as ideias, porque Lamarck era organicista, então realmente as ideias de Lamarck têm que
ter esse viés organicista, certo? Mas vou colocar o seguinte aqui. Camaradas, antes de passar às conclusões, julgo ser meu dever fazer a declaração seguinte. Num dos papéis que me passaram perguntando-me qual é a apreciação do Comitê Central do Partido acerca do meu relatório, respondo. Isso aqui está português de Portugal, tá, pessoal? Por isso com acento agudo. O Comitê Central examinou o meu relatório e aprovou-o. Quero agora apresentar algumas conclusões sobre a presente sessão. Olha, ele diz de cara, antes de todo mundo, antes das conclusões, né? Ele avisa para todo mundo que o comitê do partido aprovou o relatório dele. Vocês querem o quê? Que o relatório seja contestado? Não, né? Olha, não se faz ciência na ditadura, de forma ditatorial. Porque é o seguinte, que a gente vê esse tempo todo falando sobre método científico. Na realidade, cadê? Eu tinha colocado aqui, isso aqui que eu vou recapitular. Na realidade, o grande problema não é no método científico ou não. É o seguinte, a gente faz ciência, as ciências naturais têm que obedecer à natureza e não à vontade de uma pessoa. Certo? A grande questão é essa. Que a investigação sobre a natureza tem que ser sobre a natureza e não se pautar nas ideologias de uma pessoa determinada. Por isso não se pode fazer ciência ideologicamente, certo? Porque a natureza não está nem aí para ideologias, para as nossas ideias, para o que está na nossa cabeça. Não está nem aí, porque o que está na nossa cabeça não está na natureza, de modo geral. No máximo, o que está na nossa cabeça tem que haver alguma correspondência com a natureza. A natureza continuaria existindo se nós não existíssemos. Certo? Então, ela não está nem aí para a religião, para a ideologia. O que eu falo não está nem aí, você dá para entender. Né? Ela é totalmente neutra em relação a isso, porque ideologias e religiões são criações nossas. Ideias. Então, a gente só pode fazer ciência baseando-se na natureza. O método para investigar a natureza tem que ser baseado na natureza. O chamado abordagem naturalística, para poder funcionar, certo? Para poder chegar a algum lugar sobre a natureza. A gente não pode esquecer a natureza. Então, o Lysenko, ele pega pouquíssimos resultados e faz uma generalização e tudo, e esquece totalmente a natureza. Generalização indevida é um dos grandes problemas da investigação científica, de muitas ideias que tem por aí. Fazer uma generalização a partir de poucos resultados. Não é possível. Tem que ter outros para ver se aquilo realmente pode generalizar, ou é um caso particular, ou é uma má interpretação, como no caso deles. Os organismos realmente eles obedecem à genética. Tem cromossomos, mas não só tem cromossomos, né, de genética, como principalmente plantas. A coisa é muito mais complexa do que isso. E é lógico que os resultados de Mendel não podem ser generalizados de forma restrita para tudo quanto é coisa. Porque agora é a base para muita coisa genética posterior.
E se teve que localizar onde é que estão, o que são os genes, onde é que eles estão e qual a natureza física dele. Tudo isso a partir da genética mendeliana foi bem sucedido, enquanto que o lisencoísmo foi totalmente fantasioso. Que não dá, realmente, não se pode fazer, porque o autoritarismo acaba com o debate. O autoritarismo é dogmático. O autoritarismo é o dogmático, é como religião, é com base na autoridade, nas informações de autoridade, e acabou. Eu não estou aqui, eu também não vou agora invalidar religiões, etc. Não. Eu estou invalidando o princípio de autoridade ser usado de forma indiscriminada, certo? Dizer que de forma indiscriminada e que isso não funciona com a natureza. A natureza não é de tal modo porque alguém quer, porque alguém acha que é. Isso não funciona. Eu, falando nisso, que eu posso colocar, eu vou compartilhar com vocês, parar de apresentar, porque eu vou compartilhar com vocês, começar até as 10, então. Eu já comecei aqui. Eu vou compartilhar 2 documentários de Richard Dawkins. Certo? Isso vai ser muito mais para discussão. Quando eu exibo em sala de aula, eu acabo dando muito intervalo, feito de Galileu. Eu acabo parando muito, pausando muito, isso é complicado aqui para comentar. Então, eu vou fazendo depois um comentário mais geral. Esses documentários de Richard Dawkins, a gente diz assim, tem que avisar. Olha, não reflete a opinião da ciência, porque o fato de ciência não tem opinião, e sim do próprio Richard Dawkins. Mas, como ele é um cientista, ele é um biólogo, etologista, o etólogo, né? O trabalho de Dawkins, a formação dele é em etologia, estudo do comportamento. Mas é um grande divulgador, sim, e ele não é nem agnóstico. Certo? No livro Deus, um Delírio, ele fala bem na argumentação dele sobre isso. Eu vou colocar primeiro, depois eu vou aqui compartilhar com vocês uma guia. Certo, pessoal? Está todo mundo aí. Está todo mundo. Porque eu estou avisando que eu vou compartilhar a guia. Depois faço o comentário, que vai ser meia hora até as 10 horas compartilhando. Eu dou a pausa, faço e continuo o comentário depois do intervalo até as 10h30. É porque quando eu compartilho, eu vou desligar aqui meu microfone e minha câmera, para não atrapalhar. Já fico sem som mesmo. Já fico aqui sem som. Então, a guia aqui, vamos lá. Compartilhar uma guia. Deus, um delírio. São 2 documentários, na realidade. É Deus, um delírio e o vírus da fé. São 2 partes.
There are would-be murderers all around the world who want to kill you and me and themselves because they're motivated by what they think is the highest ideal. Of course, politics are important. Iraq, Palestine, even social deprivation in Bradford. But as we wake up to this huge challenge to our civilized values, don't let's forget the elephant in the room, an elephant called religion. The suicide bomber is convinced that in killing for his God, he will be fast-tracked to a special martyr's heaven. This isn't just a problem of Islam. In this program, I want to examine that dangerous thing that's common to Judaism and Christianity as well. The process of non-thinking called faith. I'm a scientist, and I believe there is a profound contradiction between science and religious belief. There is no well-demonstrated reason to believe in God. And I think the idea of a divine creator belittles the elegant reality of the universe. The 21st century should be an age of reason, yet irrational, militant faith is back on the march. Religious extremism is implicated in the world's most bitter and unending conflicts. We want the non-Muslims off the lands of Muhammad. We want the kuffar out of it. America, too, has its own fundamentalists. The issue for the next generation is going to be the Islamification of Europe. And in Britain, even as we live in the shadow of holy terror, our government wants to restrict our freedom to criticize religion. Science, we are told, should not tread on the toes of theology. But why should scientists tiptoe respectfully away? The time has come for people of reason to say enough is enough. Religious faith discourages independent thought, it's divisive, and it's dangerous. It looks lovely, doesn't it? Inoffensive and gentle. But isn't this the beginning of that slippery slope that leads to young men with rucksack bombs on the tube? If you want to experience the medieval rituals of faith, the candlelight, incense, music, important sounding dead languages, nobody does it better than the Catholics. At Lourdes, in southern France, the assault on the senses appeals to us not to think, not to doubt, not to probe. And if we can retain our faith against the evidence in the teeth of reality, the more virtuous we are. Pretty impressive sight, isn't it? I could imagine finding it very seductive. Partly because of the tremendous feeling of group solidarity that there must be. If you have the delusion that you're Napoleon, it must be a fairly lonely feeling because nobody else agrees with you. Your faith that you're Napoleon needs a lot of shoring up. But these people here, thousands of people, all have exactly the same delusion. And that must give wonderful reinforcement to their faith. I used to think reason had won the war against superstition, but it's quite shaking to witness the faithful droves trooping through Lourdes. This is a benign herd, but it supports a backward belief system that I believe reason must challenge. Daylight reveals more of this shrine, where a myth is perpetuated that a virgin who gave birth, Christ's Mother Mary, appeared here once to an impressionable, and I do mean impressionable, young girl. The faithful make the pilgrimage here
because they believe that terrible afflictions can be cured by dragging their poor bodies up to a pool of water where the Virgin Mary made her miraculous appearance. In reality, they're probably more likely to catch something from the thousands of other pilgrims who've wallowed in the same water. Is it something that Catholics feel they ought to do in their life, rather like Muslims going on the Hajj to Mecca? Well, yes, but you don't have to be Catholic to do it, you see. No. I mean, any religion can come, because I know Yes. quite a few people that are not Catholics at all, and they have been. Aha, Yeah. yes. And what are you hoping to get out of it? Well, I've got a lot out of it. I've got faith, I've got trust, Yes. and a belief that there is a person up there Right. stronger than any medical person. Right, what about a cure then? It may seem tough to question these poor, desperate people's faith. But isn't bracing truth better than false hope? What is the evidence for any miracles? There are actually 66 declared miracles. There are about 2,000 unexplained cures here. But then we would say there are millions of people who have been healed in different ways. Healed in some sort of mental way? Healed in spiritual way, or people who have come to terms with their own particular situation. People who have rediscovered God in their lives again. People who have received a new grace here in Lourdes. So you tend to get about 80,000 per year who There are come about for- 80,000 sick pilgrims who come Yes. here every year. That's been going on for more than a century now, for a Yes. century and a half. Yes. So 80,000 per year, and of those, 66 have been cured. Correct. I'm just, you see the way I'm thinking. Yeah. So the hard fact is that over the years, with their millions of pilgrims, there have been 66 supposed miracles. Statistically, it adds up to no evidence at all. I can't help remarking that nobody has ever had a miraculous regrowing of a severed leg. The cures are always things that might have got better anyway. People lean on their faith as a crutch, but I fear the comfort it provides is a shallow pretense. And I want to look at how the suspension of disbelief inherent in faith can lead to far more dangerous ideas beyond. People like to say that faith and science can live together side by side, but I don't think they can. They're deeply opposed. Science is a discipline of investigation and constructive doubt, questing with logic, evidence, and reason to draw conclusions. Faith, by stark contrast, demands a positive suspension of critical faculties. Science proceeds by setting up hypotheses, ideas, or models, and then attempts to disprove them. So a scientist is constantly asking questions, being skeptical. Religion is about turning untested belief into unshakable truth through the power of institutions and the passage of time. Let me give you an example of this with the story of the Assumption of Mary. Catholics believe that Jesus' mother Mary was so important she didn't physically die. Instead, her body shot off into heaven when her life came to a natural end. Of course, there's no evidence for this. Even the Bible says nothing about how Mary died. The belief that her body was lifted into heaven emerged about 6 centuries after Jesus' time, made up like any tale and spread by word of mouth. But it became established tradition. It was handed down over centuries. And the odd thing about tradition is that the longer it's been going, the more people seem to take it seriously. It's as though sheer passage of time makes something that was to begin with just made up, turns it into what people believe as a fact.
By 1950, the tradition was so strongly established that it became official truth. It became authority. The Vatican decreed that Roman Catholics must now believe in the doctrine of the Assumption of the Virgin. Now, if you had asked Pope Pius XII how he knew it was truth, he would have said you had to take his word for it because it had been revealed to him by God. He shut himself away and thought about it. He just thought private thoughts inside his own head and convinced himself, no doubt on tortuous theological grounds, that it just had to be so. None of this is particularly harmful when it is limited to the Virgin Mary going to heaven. But what about the Pope's personal convictions when it comes to, say, discouraging the use of condoms in AIDS-ridden Africa? Then the power of the Church through tradition, authority, and revelation comes with an appalling human cost. It would be unfair to pick on the Catholics. All religions are up to the same tricks. It could be Muslim imams issuing fatwas. It's the same principle. It's issued by the authority, it then passes down through the ranks to parents, to children, and all without a shred of evidence. Unlike science, which sees it as a challenge, religion thrives on unsolved mystery. For early humanity, what was mysterious and unexplained was so vast that only an equally vast higher being, an alpha male in the sky, could fill that gap. How would our ancestors have responded to the sunrise? There must be a fiery charioteer, a sun god to accept our sacrifices, a supreme being who, on the first day of creation, announced, "Let there be light." But scientific investigation has rolled back that mystery. Today we know the sun is a giant nuclear reactor, one of billions of stars pumping out electromagnetic radiation, heat and light. How do scientists know the things that they know about the world and the universe? How do we know, for instance, that the Earth is 4.5 billion years old, and that it orbits the sun that nourishes it? How do we know that these dinosaurs are hundreds of millions of years old? The answer is evidence. Tons and tons of mutually supporting evidence. Science is about testing, comparing and corroborating this mass of evidence, and using it to update old theories of how things work. I do remember one formative influence in my undergraduate life. There was an elderly professor in my department who had been passionately keen on a particular theory for, a number of years. And one day, an American visiting researcher came, and he completely and utterly disproved our old man's hypothesis. The old man strode to the front, shook his hand and said, "My dear fellow, I wish to thank you. I have been wrong these 15 years. And we all clapped our hands raw. That was the scientific ideal of somebody who had a lot invested, a lifetime almost invested into theory. And he was rejoicing that he had been shown wrong and that scientific truth had been advanced. So what does the overwhelming evidence of all these fossils tell skeptical science? How did we and every creature get here in all our improbable diversity? In past centuries, humanity had no choice but to resort to a supernatural hypothesis. Among the many creation myths around the world, the Book of Genesis imagined a designer God who fashioned the world and life in just 6 days. Finally, in the 19th century, science pieced together what had really happened. Charles Darwin hit upon a truly brilliant idea.
that elegantly explains all of life on Earth without any need to invoke the supernatural or the divine. Here's a helpful way to look at the problem Darwin faced: climbing a mountain. Let's call it Mount Improbable. Let's say at the bottom we have the simple bacterial beginnings of life on Earth. At the top, man today, or any complicated piece of biology. So how did we get to the top? If it had happened by blind chance or by design, it would be equivalent to leaping up a sheer cliff in a single bound. Utterly out of the question. If we come round the other side of Mount Improbable, we find something very different. Here there's no sudden precipitous cliff. Here there's a gentle slope, a gradient of evolution. All we have to do is put one foot in front of the other, and we'll get to the top. Darwin's great insight was that life evolved steadily and slowly, inching its way gradually over 4 billion years. Natural selection, not a divine designer, was the sculptor of life. So evolution, driven by Darwin's motor of natural selection, gets us to the top of Mount Improbable, from primeval simplicity to ultimate complexity. The design hypothesis couldn't even begin to do that, because it raises an even bigger problem than it solves. Who made the designer? The abundance and variety of life on Earth may seem improbable, but it's self-evidently futile to invent an improbable God to explain that very improbability. I thought that in my lifetime evolution would be accepted and taught around the world as a scientific fact, supported by overwhelming evidence. But unfortunately, the whole point about faith is that even massive and constantly accumulating physical evidence cuts no ice. Evolution today is under threat. In the Bible Belt of Middle America, evangelical Christians are fighting back against science. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. In the New World, religion is free enterprise. Rival groups set up shop on every street corner, competing to save people's souls and collect their money. Thy will be done, thy will be done on earth. Fundamentalist Christianity is on the rise among the electorate of the world's only superpower, right up to and including the president. If you believe the surveys, 45% of Americans, that's about 135 million people, believe the universe is less than 10,000 years old. And all the glory on earth as it is in heaven. Forever and ever. Amen. This is the New Life Church in Colorado Springs, where conservative Christians have built an $18 million worship center as their New Jerusalem in the foothills of the Rocky Mountains. Evangelical churches like this have become a powerful lobby, exerting enormous influence on everything in America, from the teaching of science in schools to foreign policy. This place strains belief. It isn't just a church, but a ready-made social network. The 12,000-strong congregation can also attend 1,300 organized programs where they can meet to exchange Christian tips on everything from marriage to dog walking.
It's all terribly exuberant and intense. Much less tradition here than in Lourdes, but plenty of swaggering authority. The pastor is Ted Haggard, a powerful man, chairman of the National Association of Evangelicals, and the new life is Ted's Evangelical Vatican. Welcome to all of our friends. Take a moment and say hello to the people behind you, in front of you, and to your right, and to your left. Okay, we want to welcome all of you that are visiting here with us today. If you're here for the very first time, we have a packet of information that we want to give to you. And so all of you visitors, if you would please... Sadly, the warmth of the welcome would prove short-lived when I started talking to Pastor Haggard about the Bible and scientific fact. You'll find yourself wrong on some things, right on some other things. But please, in the process of it, don't be arrogant. All right, let's all pray together. Father, in the mighty name of the Lord Jesus, we love you and we praise you. We exalt you here this morning, Lord God. Everything that's within us wants to give you praise and glory and honor because we are so grateful for what you've done. The New Life Church in Colorado Springs is a bastion of American religious conservatism. Thank you for transforming our lives. Thank you, Lord God. I've come to try to understand why what I see as irrational faith is thriving and why it's attacking science. In Jesus' name we pray, and everybody says, amen. Welcome to the United States. Thank you very much. Pastor Ted Haggard has a hotline to God and to George Bush. A staunch Republican, he claims he has a weekly conference call with the president and has also rubbed shoulders with Tony Blair and Ariel Sharon. Well, that was really quite a show you gave us today. A fair bit of money seems to have been spent here. Yes. I wanted people to be able to worship and enjoy it and be in a setting where the speaker is close to them. That's why it's in the round. And so they can be up close to me and so I can look at them. Well, it's certainly very effective what you do. I mean, it seemed to me to have all the arts of... I mean, I was almost reminded, if you'll forgive me, of a sort of Nuremberg rally. I mean, it was such incredibly... Dr. Goebbels would have been proud. I don't know anything about the Nuremberg rallies, but I know lots of Americans think of it as a rock concert. What can I give to you that you don't already have? There's nothing I can do without the strength of your hand. Your ways are higher than the skies. When I prepare a presentation, I don't prepare it to get a group of lunatics to come in and just say, oh yes, Pastor Ted, you're just so wonderful. I believe everything you say. I would be opposed to that. Here the Bible says, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father. This is talking about us. We've been chosen for, what's that word there, everybody? Obedience. Say it out loud. Obedience. Okay, so we have been chosen. Every person needs, at the center, some sense of meaning about existence. It is life and death to us. It makes us who we are. Yet most of us, as we grow up and become responsible adults, accept that life is complex, that we live in a world of subtle shades, not sharp black and white. I worry that these born-agains are being persuaded to return to childish certainties. The only truth they need is God. God as interpreted for them by their pastor. You've been set free from sin. Think of that. Everybody knows that we believe the Bible is the Word of God. And today I talked about love your neighbor as yourself. Now, I didn't have to produce evidence, sociological evidence or psychological evidence. The book is true. How can you say they're asked to think for themselves and they're told everything in this book is true? Because they don't have to believe that. I mean, the evidence I presented, you can go and read. This book, it says one thing, that book says another, that book says another, that book Well, the contradicts evidence others. I can present is we've got a book written over 1,500 years by 40 different authors on one subject, and it doesn't contradict itself. Where you can't give me two experts in certain areas that are in the same generation, in the same area of study, that don't contradict themselves. That's the beauty of science. We have lots of evidence, and the evidence is all the time coming in, constantly changing our minds. Right. And
whereas you have one book which you say doesn't change. Exactly. That's not getting to think for themselves. And we've all decided as a group to go into the holy place. True or false? True. True. Everybody say true. All right, then. That's the vote. But my biggest concern is that evangelicals like Haggard are foisting evident falsehoods on their flock. So wonderful and so necessary, but The evangelicals are denying scientific evidence just to support Bronze Age myths. in our lives. And then, of course, we need the power of the Holy Spirit. We fully embrace the scientific method as American evangelicals. And we think as time goes along, as we discover more and more facts, that we'll learn more and more about how God created the heavens and the earth. The scientific method clearly demonstrates that the world is 4.5 billion years old. I mean, do you accept that? Yeah, you know what you're doing is you are accepting some of the views that are accepted in some portions of the scientific community as fact. Where in fact your grandchildren might listen to the tape of you saying that and laugh at you. You want to bet? Sometimes it's hard for a human being to study the ear or study the eye and think that happened by accident. I beg your pardon, did you say by accident? Yeah. What do you mean by accident? That the eye just formed itself somehow. And who says it did? Well, some evolutionists say it. Not a single one that I've ever met. Really? Really. Oh. You obviously know nothing about the subject of evolution. Or maybe you haven't met the people I have. But you see, you do understand. You do understand that this issue right here of intellectual arrogance is the reason why people like you have a difficult problem with people of faith. I don't communicate an air of superiority over the people because I know so much more. And if you only read the books I know, and if you only knew the scientists I knew, then you would be great like me. Well, sir, there could be many things that you know well. There are other things that you don't know well. As you age, you'll find yourself wrong on some things, right on some other things. But please, in the process of it, don't be arrogant. We just had a rather disconcerting experience. We were just packing up our stuff ready to go, and he suddenly drove up in his pickup truck and said, "Get off my land immediately, I'll have you thrown in jail, and I'll seize your film." And he then said a very curious thing. He said, "You called my children animals." Afterwards, we worked out that what he must have meant was that I talked about evolution. He thought I was saying that his flock were animals, which of course in a sense I was, because all humans are animals. Haggard's approach is to say, let's teach evolution as just another theory alongside the Bible's creation story, also called intelligent design, which claims God helped evolution along. It sounds so reasonable, doesn't it? But of course it's nothing of the sort. These are not equal theories. Evolution by natural selection is supported by mountains of evidence, while creation contradicts the evidence and is only backed by some ancient scribblings. With Haggard and his followers on their doorstep, the rational atheist minority here feel so browbeaten that they've organized themselves into what they call a free thinkers group, which meets furtively, perhaps to fantasize about moving to Canada. How nice to meet you. Oh, Richard, it's wonderful. Welcome, welcome. It's so How nice. Do free thinkers in America feel pretty beleaguered at the moment? I've had my fair share of vitriolic letters and messages from parents saying that I'm Satan's incarnate for teaching evolution. And there are ministries here in Colorado Springs that indoctrinate students in summer programs to challenge biologists, biology teachers in the classroom. And so is it an organized campaign to they're organized campaigns, absolutely. I do not tolerate it because I teach. But they have this mindset that they are right. If a person comes out in this country as an atheist, they're likely to suffer career damage. They might lose a job. They might not get a job. They might lose an opportunity for an apartment. Waking up, as most Americans do, very late on this, coming to a realization, as we did
during the McCarthy era, and even during... It's very similar to the McCarthy period. Yes, it is. And we do begin now to see the dangers of this extremism. Christian fascism, isn't Yeah, it? and whatever mantle you want to give it, which I've heard lately is domination theology, dominion Christianity, How many Christians would be left? The person who's ever become a Christian has gone through the same thing here. No, was that God forgives them and loves them. And In a Christian, I had a hard time. Fundamentalist American Christianity is attacking science. But what is it offering instead? Pronto, pessoal, estou interrompendo agora 10 horas para a gente fazer o intervalo, certo? Vou parar a gravação. Estou interrompendo a gravação. Chamada, pessoal. Chamada.